Olá, seja bem-vindo, bem-vinda ao Boletim Suprem de Boas Notícias, o seu resumo semanal com os principais acontecimentos relevantes e positivos do Brasil e do mundo. Você vai conferir na edição de hoje. Governo Federal lança programa de apoio a pacientes do SUS com câncer. Nutricionista cearense cria plano alimentar ilustrado para paciente analfabeta. Ideia se espalha pelo Brasil. Fórum Econômico Mundial aponta que liderança humanizada guiará o futuro do trabalho. Mutirão de renegociação de dívidas oferece nova oportunidade a consumidores a partir de novembro. Essas e outras notícias você confere agora, mas antes, nos ajude a chegar a mais pessoas. Curta este vídeo e compartilhe esses destaques com seus amigos. TV Suprem para uma nova consciência. Uma nova televisão. Vamos iniciar o boletim de hoje trazendo informações atualizadas sobre a PEC da reparação histórica e econômica da população negra, que propõe a criação de um fundo constitucional de cerca de 20 bilhões de reais para financiar políticas públicas voltadas a essa pauta. A proposta de emenda à Constituição é mais um instrumento no caminho da erradicação da doença, que é o racismo. A reportagem é de Marisol Cadieche. Em processo de avanço e em ato histórico, a Câmara dos Deputados instalou a Comissão Especial sobre a proposta de emenda constitucional, a PEC 27/2024, um movimento em direção à reparação histórica à população negra brasileira, chamado de Fundo Nacional da Igualdade Racial para a Reparação da População Negra. O texto tem autoria do deputado Damião Feliciano, do Partido União Brasil da Paraíba, que criou, em novembro de 2023, a Bancada Negra da Câmara, uma frente fundamental para mobilizar os esforços dos 120 deputados negros e pardos para a articulação da PEC junto à presidência da Câmara para a constituição do colegiado. A ação vai gerar mudanças significativas para a vida da população negra no Brasil, onde eu destaco a garantia anual de recursos para compensar as desigualdades históricas, as políticas estruturais de longo prazo, que serão utilizadas para atacar causas profundas das desigualdades raciais, como moradia, infraestrutura, saneamento, saúde, acesso à terra e outras ações. E a estabilidade institucional, pois haverá a expectativa de continuidade entre governos, independentemente de quem estiver no poder. Isso diminui o risco de que programas sejam descontinuados ou deixem de ser prioridade. Por isso, aprovar o Fundo Nacional de Reparação Econômica e de Promoção da Igualdade Racial é fundamental para o novo Brasil que estamos construindo. Um ato de justiça à população negra, que na condição de escravizada participou da construção da economia do Brasil colonial, império e república, e depois da abolição foi colocada à margem da sociedade, sem educação e em subempregos, vivendo em favelas e periferias, sofrendo todo o processo de um racismo estrutural sem precedentes, num cenário contrário ao dos europeus, que aqui chegaram e logo foi-lhes oferecido fazendas e até percentuais sobre as colheitas. Portanto, demandar a inclusão na Constituição Federal de um fundo de 20 bilhões, com o aporte anual de 1 bilhão,
para o financiamento de políticas públicas e projetos voltados à promoção cultural, social, educacional e econômica da população negra é simplesmente um ato de justiça social, com atores que fizeram deste Brasil uma grande nação. Os recursos serão aplicados em indenização a serem cobradas das empresas que reconhecidamente lucraram com a escravização da população negra brasileira, doações internacionais, além das verbas previstas nos orçamentos públicos destinados a fins específicos previstos em lei. Se aprovada a proposta de emenda à Constituição, que é um projeto legislativo para alterar algum item da Constituição Federal, será um resultado do movimento social negro brasileiro, que existe há mais de 100 anos e tem pautado propostas combativas desde a bancada negra da Constituinte de 1988 e desde então reivindica por pautas reparatórias na agenda do Legislativo. Vamos falar agora sobre uma iniciativa que promete aliviar o orçamento de muitas famílias brasileiras. Consumidores com dívidas em atraso terão uma nova oportunidade para regularizar suas finanças a partir do próximo mês. A Federação Brasileira de Bancos inicia em 1º de novembro um mutirão nacional de negociação que reúne mais de 160 instituições financeiras. Poderão ser renegociados débitos de cartão de crédito, cheque especial e empréstimos pessoais, com exceção dos financiamentos de veículos e imóveis. Segundo a Febraban, serão oferecidas condições especiais como parcelamento estendido, descontos no valor total e taxas de juros reduzidas, de acordo com a política de cada banco. As negociações poderão ser feitas diretamente nos canais oficiais das instituições ou pela plataforma www.consumidor.gov.br, onde as empresas têm até 10 dias para responder às solicitações. Agora, para quem enfrenta situação de superendividamento, a recomendação é buscar apoio presencial nos PROCONs para elaborar um plano de pagamento mais adequado. Os consumidores podem verificar suas dívidas em aberto por meio do Registrato, sistema mantido pelo Banco Central, no site www.bcb.gov.br. Faltam apenas 11 dias para a COP30, o maior evento climático do planeta, onde o mundo inteiro vai estar reunido em Belém para dialogar sobre o presente e garantir o futuro do planeta. E olha, é lá também que o mundo vai conhecer o artista plástico com Parkinson e autismo Clayton Faber, que será o embaixador dos disruptivos culturais na COP30. Durante o evento, ele terá um ateliê de pintura ao vivo, mostrando o seu processo criativo e promovendo a inclusão por meio da arte. Clayton Faber, artista plástico diagnosticado com Parkinson e autismo, foi escolhido para representar o Brasil como embaixador do projeto Disruptivos Culturais na COP30, que acontece de 10 a 21 de novembro em Belém, no Pará. Ele participará da Free Zone Action, área dedicada à arte e cultura durante a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. Nascido em Limeira, São Paulo, Clayton iniciou sua carreira em 2020 e já expôs em diversos estados brasileiros, com obras também na Alemanha e Bélgica. Durante a COP30, o público poderá acompanhar ao vivo o seu processo criativo em um ateliê de pintura, que promete inspirar e promover inclusão social.
O governo federal anunciou um novo programa de apoio a pacientes do SUS com câncer e aos serviços que oferecem radioterapia. A partir de agora, pacientes oncológicos terão auxílio para transporte, alimentação e hospedagem, caso não morem perto da unidade de tratamento. A medida também amplia o acesso a medicamentos de alto custo. O Ministério da Saúde ampliou o apoio para pacientes que recebem serviços de radioterapia. Em anúncio recente, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, apresentou a criação de um auxílio para custear transporte, alimentação e hospedagem dos pacientes e acompanhantes, bem como a centralização da aquisição de medicamentos. A medida é parte do programa Agora Tem Especialistas, lançado em maio deste ano e que tem como objetivo a redução do tempo de espera por atendimentos especializados na rede pública. O novo auxílio é um investimento de 156 milhões de reais por ano e servirá para custear, por exemplo, um montante de R$ 150 reais para transporte, mais 150 por dia para alimentação e hospedagem de pacientes e acompanhantes, numa realidade onde cerca de 40% dos doentes do Sistema Único de Saúde buscam atendimento fora da sua região para fazer radioterapia. No Brasil, 60% das pessoas diagnosticadas com câncer são encaminhadas para outras localidades para receberem o tratamento radioterapêutico, precisando se deslocar, em média, por 145 quilômetros. Com a publicação da portaria, a União assume a responsabilidade sobre a assistência farmacêutica oncológica. O documento também mudou a forma de financiamento dos serviços de radioterapia, criando um mecanismo de estímulo financeiro para aumentar o número de pacientes atendidos. Ou seja, agora, quanto mais pacientes atendidos, mais recursos serão repassados por atendimento. Indígenas de diferentes comunidades estão plantando araucárias para recuperar áreas degradadas e preservar a biodiversidade. A ação também fortalece as tradições culturais e promove o cuidado com a natureza. Os Lachlan e o Xoklang quase foram extintos no início do século XX. Desde então, vem se reerguendo e lutando por seus direitos e pelo seu território tradicional. Atualmente, também buscam evitar outra extinção, a da araucária, árvore símbolo da Mata Atlântica, que chamam de ZAG. Isabel Gacran é cofundadora e diretora ambiental do Instituto ZAG, uma organização do Vale do Itajaí, em Santa Catarina, que está reflorestando a região com araucárias. Desde 2016, os indígenas já plantaram cerca de 130 mil mudas, com a meta de chegar a 1 milhão em 10 anos. Havia 2 desafios iniciais para o Instituto: o alto valor das mudas, cerca de R$ 45, e a poluição com os saquinhos plásticos, feitos de petróleo. Eles pesquisaram sobre os insumos biodegradáveis, mas também tinham um custo elevado. Então, os indígenas se inscreveram em um projeto do Fundo de Conservação de Espécies Mohammed bin Zayed, da Arábia Saudita. Além de conseguir recursos, participaram de workshops e treinamentos e passaram a produzir as próprias mudas. E em 2023, se inscreveram no Prêmio Equatorial, voltado para comunidades indígenas e locais, organizado pela Iniciativa Equatorial do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. E venceram! O povo Lachlan Xoklang acredita que o saber indígena, aliado ao conhecimento científico, pode trazer soluções para a crise ambiental e climática. Para eles, é como se estivessem realizando um sonho dos seus ancestrais.
E olha que iniciativa brilhante que merece aplausos e destaque aqui no nosso boletim. Uma nutricionista do Ceará desenvolveu um plano alimentar ilustrado com figurinhas para uma paciente analfabeta e a ideia, claro, repercutiu por todo o país. Dá só uma olhada. Um plano alimentar feito com figurinhas. Essa é a ideia revolucionária de comunicação para que uma paciente analfabeta pudesse entender a receita nutricional. A criação partiu da nutricionista Linca Nascimento, profissional do Sistema Único de Saúde de Fortaleza, no Ceará, que, por amor à profissão, desenvolveu um plano alimentar todo ilustrado com imagens dos alimentos, colheres e números, para indicar o que comer, quantas doses e quantas vezes ao dia. Tudo para que a paciente com problemas de saúde possa entender direitinho o que deve comer para seguir sua dieta alimentar. Agora, depois de circular em formato de vídeo nas redes sociais da nutricionista, o plano alimentar está prestes a ganhar o mundo, já que nutricionistas, médicos, enfermeiros pedem para usar o modelo do plano e aplicar em outros pacientes, ajudando pessoas de todo o Brasil, principalmente aquelas que ainda passam pelo desafio de não saber ler. O último relatório do Fórum Econômico Mundial sobre o futuro dos empregos apontou que a liderança humanizada será um diferencial na era da inteligência artificial. Entenda na reportagem a seguir como esse tipo de gestão transforma equipes, aumenta o bem-estar e prepara profissionais para os desafios de 2030. O mundo do trabalho está mudando rapidamente. Até 2030, milhões de novas funções vão surgir, outras desaparecer. Afinal, o mercado é dinâmico. Segundo o relatório Future of Jobs Report 2025 do Fórum Econômico Mundial, as habilidades humanas serão mais valorizadas do que nunca. Líderes que colocam a empatia, a escuta ativa e o propósito no centro do time são os que mais vão se destacar. O grande desafio que nós temos em época de inteligência artificial é sermos humanos. Tá? Esse é o nosso grande desafio e termos essa capacidade que só o ser humano tem, da empatia verdadeira, de colocar-se no lugar do outro, do olhar diferenciado, do cuidado. É claro que quanto mais inteligência nós tivermos no mundo, melhor. Bem-vindo a inteligência artificial, vai nos auxiliar bastante, mas o desafio é nos tornarmos humanos. Portanto, a nossa capacidade, essa inteligência emocional, porque são vários tipos de inteligência, né? Emocional é uma delas, é fundamental. É isso que nós temos que aprender. Eu tenho falado muito sobre isso. A questão da inteligência artificial não é técnica, é ética. E a ética é uma característica da nossa inteligência emocional. Especialistas afirmam que o futuro do trabalho será mais coletivo e humano, e guiado por líderes que inspiram e não apenas comandam. Ainda de acordo com o relatório, cerca de 39% das habilidades exigidas até 2030 serão diferentes das atuais, e 59% dos profissionais precisarão se requalificar. A capacidade de se conectar e liderar com a humanidade permanecerá essencial. Se o líder ele escuta mais, ele vai ter essa mentalidade de essa pessoa é importante para mim, essa pessoa que está precisando disso, então eu vou ajudar ela nisso, eu vou fazer aquilo. Um líder que tenha consciência de que aquelas pessoas estão sob a responsabilidade dele, consequentemente na tomada de decisões vai ser pensada em pessoas. Então, para formar líderes mais conscientes e humanos, sim, eu acredito que é um líder que ouve mais as pessoas, que estão mais perto das pessoas, que tem realmente essa empatia com as pessoas e responsabilidade.
Durante 2 dias, a Universidade de Brasília foi palco do Seminário Internacional Democracia, Território e Participação Social. O evento, organizado pelo governo federal, reuniu gestores públicos, especialistas e lideranças sociais do Brasil e da América Latina. A nossa equipe esteve presente e traz todos os detalhes para a gente. Em tempos de construção do Brasil que queremos, criar cada vez mais instrumentos para a garantia de direitos é fundamental. Por isso, instituições públicas e organizações sociais se mobilizaram para que o edifício da Finatec, na Universidade de Brasília, no campus Darcy Ribeiro, recebesse o Seminário Internacional Democracia, Território e Participação Social. A atividade, que aconteceu entre os dias 29 e 30 de outubro, foi uma realização conjunta entre a Secretaria-Geral da Presidência da República, o Ministério do Trabalho e Emprego, o Ministério da Saúde, o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, a Escola Nacional Paulo Freire e a Fundação Rosa Luxemburgo. Congregou cerca de 300 pessoas, entre lideranças sociais, gestores públicos, especialistas e pesquisadores do Brasil e da América Latina, focados no fortalecimento do diálogo entre Estado e sociedade, tanto quanto promover o intercâmbio de experiências latino-americanas em políticas públicas para os diversos eixos estruturantes da sociedade. Então, o desafio do território é fundamental para a democracia, porque ou a democracia está enraizada no meio do nosso povo, ou ela não será defendida. É evidente que a eleição do presidente Lula criou condições institucionais importantes para que a democracia e os valores da democracia sejam retomados no Brasil. Mas isso não é suficiente. Por isso é que o tema dessa pesquisa e desse seminário é, fundamentalmente, discutir como nós precisamos estabelecer novas relações políticas e sociais com milhões de brasileiros e brasileiras que acessam as políticas públicas, vivem, trabalham, constroem as suas identidades nos seus territórios e que ali devem se tornar sujeitos de participação social. E, para nós, participação social não é apenas um processo mecânico de instâncias que funcionam para dar ideias para alguém. A participação social é muito mais do que isso. Por isso, a educação popular, no projeto do atual governo, vem involucrado nessa participação. Ela é o processo formativo pelo qual as pessoas não só acessam direitos, melhoram suas condições de vida, saem do mapa da fome, começam a acessar bens públicos aos quais estavam impedidos de acessar, mas também acessam novas oportunidades de participação, de conhecimento, de geração de uma nova consciência. Enquanto nossos governantes constituir as causas para proteger a população, não com a participação do povo que de fato vive nesses ambientes, nesses locais, a gente não vai conseguir avançar. Porque uma coisa é você constituir uma política para aquilo que te identifica onde você reside. Outra coisa é você constituir uma política para mim que me identifica onde eu moro. Então cada um sabe do seu território. Então quando você senta e constrói as políticas públicas voltadas para um setor em conjunto, a gente consegue andar e avançar um pouco mais. Nós entendemos democracia não apenas democracia formal, mas a democracia econômica, com a partilha dos bens, com justiça, com a democracia cultural, com a democracia da moradia, com a democracia da possibilidade de ir e vir, enfim. E a participação é que garante a democracia. Sem participação, a democracia resta apenas como um esqueleto formal que não atinge a essência da palavra democracia, que é o governo do povo. Há uma combinação importante entre a democracia representativa, que nós valorizamos, mas que precisa da democracia participativa para se complementar.
para ser realmente a defesa de todos os direitos das pessoas. O direito fundamental é a vida. De fato, onde não há democracia, a vida não prospera. Onde não há democracia, há o silêncio, há a perseguição, a exclusão e a perda desse elemento fundamental para o ser humano, que é a vida. O Seminário Nacional Democracia, Território e Participação Social é resultado da pesquisa Políticas Públicas, Trabalho Sociocomunitário e Educação Popular na América Latina, iniciado em 2023 na Escola Nacional Paulo Freire. A pesquisa, feita a muitas mãos e mentes, teve como coordenadora a pesquisadora Thaís Carvalho. Nela, é reconhecido que o trabalho sociocomunitário, territorializar as ações do governo e o fortalecimento das organizações populares são passos estratégicos para os avanços nas políticas públicas. O estudo estabeleceu parcerias de intercâmbios com países irmãos como o México, que teve como representante no evento o coordenador de assessores da Presidência da República do México, Jesús Ramírez. Y entonces estos seminarios nos recuerdan, por un lado, esa historia común, nos recuerdan que el desafío que enfrentamos es común, que los problemas que tenemos son los mismos y por lo tanto tenemos que aprender de las experiencias mutuas. Y estos diálogos nos ayudan, nos acercan a entender que no hay democracia sin justicia social. Y esa es la base de la soberanía. O mestre em educação Marco Bulamarque participou da Tribuna Livre pela Paz, realizada no Memorial Darcy Ribeiro, na Universidade de Brasília, uma atividade promovida pela União Planetária em parceria com diversas instituições. Ele trouxe uma reflexão sobre a crise de amor na sociedade contemporânea e destacou a importância da cooperação, da tolerância e da atenção plena nas relações humanas. Acompanhe. Nunca estivemos tão conectados e, ao mesmo tempo, talvez tão distantes uns dos outros. Foi a partir desse contexto que o mestre em educação, Marco Bulamarque, palestrante da Tribuna Livre pela Paz desta semana, trouxe um convite à reflexão. Vivemos uma crise de amor e, para superá-la, é preciso despertar uma nova consciência sobre as relações humanas. Ele defende que a cooperação, a tolerância e a inteligência emocional são caminhos possíveis para reconstruir vínculos e cultivar relações mais saudáveis. Eu tenho um livro e e-book recém-publicado que se chama O Despertar de uma Era de Amor, onde eu investigo alguns sentidos do amor nos relacionamentos, o amor ao próximo, o amor enquanto solidariedade, o amor enquanto uma manifestação cósmica também, ou divina. Eu investigo, né, no meu livro e e-book esse tema de diversas maneiras e diversas nuances, né, e aspectos sobre esse tema, e buscando realmente trazer uma mensagem de amor, uma mensagem que seja positiva, uma mensagem construtiva para a sociedade. A atenção plena, ou mindfulness, aparece nesse cenário como prática de gentileza e presença, uma forma de olhar o outro com mais cuidado, paciência e empatia. Para Bulamarque, o amor e a solidariedade são forças capazes de transformar não apenas as pessoas, mas também as estruturas da sociedade. Quando aplicados, as nossas ações inspiram uma ética humanitária, uma economia mais justa e uma convivência baseada no respeito e na inclusão. A Tribuna Livre pela Paz é um espaço de diálogos e reflexões em busca de um novo modelo civilizatório virtuoso. Os encontros acontecem todas as segundas, às 17 horas, no Memorial Darcy Ribeiro.
Esse espaço democrático de ideias e acolhimento recebe toda semana um palestrante diferente. Uma iniciativa da União Planetária, da Fundação Darcy Ribeiro, do Centro de Estudos Multidisciplinares da Universidade de Brasília, junto com a Fundação Oswaldo Cruz e apoio do Café e Bistrô Utopia. O encontro é sagrado para quem participa das tardes no Beijódromo. A jornalista Jo Abreu destaca a importância da tribuna. Além de ser um encontro de diálogo para mudar a sociedade, é também uma oportunidade de pessoas que construíram ciência, tecnologia, filosofia, pensares e saberes se expressarem. Eu acho que essas pessoas são modelos sociais que deveriam ser mais divulgados. Então eu fico muito feliz e venho eu só não venho quando realmente não dá. Eu venho a todos porque acho que estou honrando a minha geração, que a maioria das pessoas daqui são da minha geração. Estou honrando a geração que vem, porque estamos trazendo modelos para essas gerações. E também estou criando laços afetivos importantes, que é muito bom na nossa cidade. Mais do que um evento, a Tribuna Livre pela Paz é um lembrete de que o diálogo pode ser um ato de amor. A cada encontro, novas vozes se unem para semear empatia, escuta e respeito. Em tempos de tanta pressa e desconexão, é nesse espaço que a paz encontra terreno fértil para florescer. Lançamos em Brasília a seccional do DF da Associação Brasileira de Jornalistas de Turismo, com a sigla ABRAJET-DF. Fundada em 29 de janeiro de 1957, no Rio de Janeiro, por um grupo de jornalistas e escritores desejosos de desenvolver a indústria turística no Brasil, desde então, a Associação Brasileira de Jornalistas de Turismo, ABRAJET, cresceu e se fortaleceu, representada hoje por seccionais em 17 estados do Brasil. O Distrito Federal será a 18ª unidade da federação, com representação da ABRAJET. Em todo o Brasil, a associação já congrega mais de 35 profissionais que atuam em jornais, revistas, TVs, rádios ou em assessoria de imprensa de órgãos públicos ou empresas do setor de turismo. Seu atual presidente é o jornalista Luiz Pires, do estado do Tocantins. Em Brasília, a entidade já com sua documentação pronta, sob a presidência do jornalista e advogado Willon Vander Lopes, editor do jornal Satélite e membro da Academia de Letras de Taguatinga, da Associação Nacional dos Escritores ANE, do Instituto Histórico e Geográfico do Distrito Federal, da União Planetária e da Academia de Letras de Brasília. Com assento no Conselho Nacional de Turismo e jornalistas, atuando no dia a dia em todo o país, a ABRAJET desempenha importante papel na divulgação do setor turístico. O fato de a sede da ABRAJET, DF, ser na capital do país, a coloca em dupla missão: participar do planejamento de políticas voltadas para o turismo distrital, ao mesmo tempo que estará também atenta ao turismo nacional, pela vizinhança do Congresso Nacional, do Ministério do Turismo e das embaixadas estrangeiras. O turismo emprega no Brasil 7 milhões de pessoas e responde por 8% do Produto Interno Bruto, o PIB. O país recebe cerca de 7 milhões de turistas estrangeiros por ano, movimentando em torno de 13 bilhões de reais. É pouco. Em 2021, o México recebeu mais de 30 milhões de turistas estrangeiros e o Vietnã 18 milhões, só para comparar. O Brasil, esse subcontinente tropical, lindo por natureza, ocupa só 1% do fluxo mundial de turismo. Estudo publicado pela Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Turismo
identificou em 2022 3 barreiras principais que impedem o crescimento do turismo no Brasil. Imagem péssima no exterior no que diz respeito à segurança pública, falta de continuidade em políticas para o setor turístico e serviços de transporte e mobilidade ruim. É aí que entra a Abrajet com a publicação de matérias que ajudem a iluminar o setor e a pressionar os políticos para criarem legislação voltada para o desenvolvimento do trade turístico, segurança pública, saneamento básico, transportes e cultura. No Distrito Federal há muito a divulgar. Por isso, precisamos de apoio institucional para fazermos a Abrajet também funcionar a favor da boa imagem de Brasília e de suas empresas e instituições. E vamos que vamos! Chegamos ao final de mais uma edição do Boletim Supre de Boas Notícias. Muito obrigada pela sua companhia. Antes de sair, já sabe, não esqueça de nos ajudar com o seu like e de compartilhar este conteúdo com outras pessoas. Afinal, espalhar o bem também faz parte da mudança. Até mais!